Boa tarde a todos. É uma imensa alegria, um sonho ver esse maravilhoso evento aqui acontecendo no Museu do Amanhã. É um prenúncio de um amanhã mais feliz, mais justo, né, mais livre para todos nós. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a Margarete, Marcos, Cláudia e toda a equipe aí da organização do evento, agradecer enfim, a Fiocruz, né, por toda a colaboração desde o princípio, e aqui entrando também na colaboração, agradecer aos meus parceiros da Abra Cannabis, da APEPS também, com os quais eu aprendi muito do que eu sei, e agradecer aos pacientes também por essa parceria, dizer que isso tudo começou com as mães, né? Eu sempre falo isso, mas é fundamental falar isso. Tudo começou com as mães que vieram, no caso, aqui no Rio de Janeiro, até mim, e, na época, ainda era clandestino, e elas faziam literalmente contrabando, trazendo a cannabis lá dos Estados Unidos, e a gente teve essa ousadia, né, de ter a desobediência mesmo, em prol da saúde dessas crianças. Então, rapidamente, eu sei que já foi falado muito sobre o sistema endocannabinoide, mas vou só abordar o que interessa para a nossa aula aqui em relação à interação dele com o sistema nervoso, os principais fitocannabinoides e mecanismos de ação, indicações clínicas em neurologias e comorbidades psiquiátricas. Eu acho que esse é um dos temas que me interessa muito, porque eu acho que o canabidiol e outros fitocannabinoides são uma revolução na psiquiatria, né? Muito do preconceito que se tem em relação à cannabis, que vem do efeito colateral do THC em uma população de risco, né, para um surto esquizofrênico, um adolescente que pode acontecer em alta dose de THC sem o efeito protetor do canabidiol nesse caso. Então, muito do preconceito que contaminou a psiquiatria, ele vai desaparecer em breve, porque todos os artigos, a nossa experiência, mostram claramente que o canabidiol equilibra esses efeitos adversos psíquicos e cognitivos eventuais do THC e trata depressão, psicose, etc., uma série de coisas a gente vai abordar. Então, esse é o tema de uma publicação que a gente vai fazer agora no Frontiers of Neuroscience. Então, o sistema, uma coisa que eu queria pontuar, para começar, a grande diferença que a gente vê entre os fitocannabinoides, o sistema endocannabinoide, e a farmacologia tradicional, é que a gente vê que, em todos esses anos, houve uma busca por alvos, né, muito precisos. Não, eu vou atuar só naquele receptor NMDA, sem atuar no receptor AMPA do glutamato. Então, sempre alvos muito específicos, né? E substâncias assim, sintéticas, estranhas ao corpo, em grande maioria. No caso, o sistema do canabinoide ele é um grande regente do nosso corpo, né? Ele é um grande modulador de virtualmente todos os sistemas neurotransmissores. Ali à direita, em vermelho, né? Dopamina, que lida com atenção, com prazer, motivação. Glicina, que também atua, é um co-transmissor do glutamato e também atua promovendo o relaxamento aqui a nível medular, né? Tendo efeito na espasticidade. Atua em receptores de endorfina, GABA, que é o principal sistema inibitório, serotonina do humor, acetilcolina, parte muscular e coordenação. Enfim, ela tem um efeito orquestrado desse sistema. Isso eu acho que é fundamental, esse conceito. Não fosse isso o suficiente, ainda tem um efeito orquestrado no sistema imunológico. Vai atuar nas células do linfócitos T de memória, então sendo fundamental nesse sentido no tratamento das doenças autoimunes. Atua em diversas áreas, a gente vai ver isso também, e também aqui em azul, que está no alto da fotografia, na questão do estresse a nível celular, a nível psíquico, e os radicais livres. Então, nós temos os maestros aqui,
representado por os dois principais endocannabinoides, embora existam outros, que é a anandamida e o 2-aracnoidilglicerol. Ok. Então, o principal receptor a nível central é o receptor canabinoide tipo 1, descrito lá pelo professor Merhula, né? Ele se situa principalmente nos terminais dos axônios, nos terminais nos botões pré-sinápticos, e eles vão regular aqui. Eles vão estar atuando quando o neurotransmissor é liberado pelo o neurônio pré-sináptico e vai estimular o pós-sináptico. Obrigado. E vai liberar e vai estimular o pós-sináptico. A gente vai ter a liberação a partir de componentes da membrana derivados do ácido araquidônico, que são os ligantes do sistema endocannabinoide, no caso anandamida e 2-AG. Eles vão atuar no sentido do neurônio. A outra diferença marcante, né, do neurônio pré-sináptico, eles vão no sentido contrário, frear através de um mecanismo que envolve a modulação dos canais de cálcio e vai frear a liberação de todos aqueles neurotransmissores que nós vimos. Isso também tem alguma importância, que também vai ter dose de dependência nisso. Bom, fora isso, ele vai atuar a nível gênico, ele vai atuar é um receptor acoplado às proteínas G, que é o principal receptor acoplado à proteína G no cérebro, vai atuar em canais iônicos, canais estimulando canal retificador de potássio, inibindo canais de cálcio, inibindo a adenilato ciclase, no caso aumentando aí o AMP cíclico, que é um neurotransmissor inibitório que tem efeitos também anti-inflamatórios. Eu acho que eu deixei o meu... Não, está aqui. Muita coisa na minha mão. Ok. Esses sistemas, os receptores aqui mostrando que eles estão distribuídos por todo o cérebro, principalmente nas regiões límbicas, né, envolvidas com emoção, comportamento, cognição, memória, etc. Aqui no cérebro humano, uma imagem de PET, com ligante CB1, aqui no rato. E aqui cedido pelo Dr. Leandro Ramírez. Isso aqui é a imagem, ele me mostrou 2 dias atrás, a hidra, que é um dos mecanismos, uns organismos mais simples, pluricelulares, com os primeiros a ter uma rede neural, ou seja, um neurônio se comunicando com o outro, né, alguns neurônios esses que ficam aqui junto aqui ao epitélio, a parte mais da casca dessa hidra, mostrando, inclusive, essa raiz comum entre pele, né, o ectoderma entre pele e sistema nervoso. Esses neurônios, nesse organismo, que hoje é considerado, isso é um artigo do Vincenzo Di Marzo, que é um dos caras que mais sabe isso no mundo, ele demonstrou que nesse organismo, que seria o mais simples de toda a nossa escala evolutiva de ter um sistema nervoso, uma rede neural, já estão presentes aí a anandamida, já estão presentes as enzimas que sintetizam e metabolizam, e já está presente aqui o receptor CB1. Toda analogia demonstra ser um receptor CB1. Então, praticamente, a gente pode dizer que o sistema endocannabinoide é uma liga, né, que tem entre os neurônios, é uma comunicação, é um sistema de comunicação entre eles e entre outras partes do corpo, que está presente desde que um neurônio se comunicou com o outro. Desde o princípiozinho. Quando 2 neurônios se encontraram pela primeira vez e foram conversar, já começou a ter uma relação canábica. Então... Ok, então essencialmente ele é um sistema que a gente vê como fundamental na nossa homeostase, no nosso equilíbrio, promovendo a recuperação do estresse, a adaptação ao meio ambiente. Quando ele é estimulado, ele produz uma série desses comportamentos conhecidos. Vamos passar assim um pouco mais rápido. Receptor CB2, como eu falei, importantíssimo na questão, ele está presente nas células imunológicas, inclusive dentro do sistema nervoso central.
diminuindo linfócitos T citotóxicos, que vai ser importante em algumas doenças autoimunes, fator de necrose tumoral, liberação de citocinas, então nas células imunológicas. Outro receptor muito importante, presente principalmente nos gânglios da base, que é o GPR55. Aqui uma série de, só para ilustrar aquela tríade de substâncias oxidantes, inflamação e excitotoxicidade, e os endocannabinoides atuando nesse ciclo patológico em diversas doenças crônicas e também promovendo a neurogênese. Isso aí depois eu queria que o João comentasse ao final, aí, porque também é uma coisa que eu acho assim, muito impactante. A gente está numa era da medicina em que a gente tem que olhar muito para o que é trófico para o cérebro, né? Fatores neurotróficos, como, por exemplo, os neuroesteroides, né? Como uma alopregnanolona, que estimula a ramificação dos dendritos, assim como endocannabinoides, assim como outros óleos, óleo de linhaça, a gente estava falando aí das formas ácidas dos canabinoides, lúpulos. Bom, estamos aqui no sistema endocannabinoide de desenvolvimento, que é esse tema que eu falei para o João. Tem poucos artigos assim que eu achei nessa questão, mas aqui mostra que eles já estão presentes desde os primeiros dias de idade gestacional aqui em ratos, né? E depois também o surgimento dos ligantes aqui, dos endocannabinoides. E o super importante que eu achei aqui interessante nesse artigo é que eles mostram que durante o desenvolvimento, a formação dos circuitos do lobo temporal, fundamental para a memória, para comportamento, etc., esses circuitos, o GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório, nesse momento da vida, até o iniciozinho da vida neonatal, ele é excitatório. Então, o grande freio, o grande modulador daquela atividade elétrica cerebral e aquela circuitaria que está começando ali a se comunicar no cérebro é o sistema endocannabinoide através do receptor CB1 com a anandamida. Então, eles manipularam esse receptor, né, botando ali um antagonista do receptor, e aí, consequentemente, ficou sem freio. E aí o que acontecia? Você tinha crises elétricas, você tinha uma epilepsia ali naqueles circuitos iniciais se formando, sem o freio do sistema endocannabinoide. Se, ao contrário, a gente estimula excessivamente esse sistema endocannabinoide nesse período inicial do desenvolvimento, a gente vai ter um hipodesenvolvimento dessa circuitaria. Então, isso é uma questão que eu acho relevante a gente estar falando aqui, porque isso implica na questão do uso da cannabis durante a gestação, que é claro que é que nem você beber uma cerveja preta, beber um vinhozinho uma vez ou outra, não compromete. Agora, você beber álcool durante a gestação inteira, você vai ter uma síndrome alcoólica fetal, e acredito que isso, de alguma forma, seja assim também em relação ao uso da cannabis. Eu sei de inúmeras pessoas, inúmeras mães que usaram cannabis durante a gestação uma vez ou outra, com filhos absolutamente maravilhosos, normais, e sem nenhum problema. Mas é relatado na literatura que também o uso mais pesado da cannabis nesse momento pode resultar em E esse mecanismo ele foi parcialmente aqui elucidado, a ação do THC no receptor CB1 e do 2-aracnodoilglicerol, interferindo numa cadeia que é importante para a formação dos microtúbulos, então eles se desorganizam nessa questão aqui da formação daqueles cones de crescimento, na formação da arborização, né? O neurônio é uma pequena arvrinha, né? Ok. Aqui, então, só para concluir essa parte do sistema endocannabinoide, para vocês terem uma ideia da complexidade, por que muitos médicos se escondem preferem falar assim, não, isso aí, isso não funciona, isso não existe, alguma coisa assim, é porque dá trabalho, tem que estudar muito, 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 muito. Não é simples do ponto de vista da ciência, você tem que lidar com
muitos elementos que, como a colega do Canadá ressaltou, a Débora, são muitos tipos de cannabis, muitos tipos de fitocannabinoides, os terpenos, né? Então, é bastante complexo, isso assusta muita gente, mas é exatamente esse efeito, novamente, aquela ideia do efeito orquestrado, que vai beneficiar muitos pacientes, atuando aqui, melhorando o humor, questão de cognição, dor e sensibilidade, enfim, todos aqueles mecanismos aí, epilepsia, diferentes mecanismos. Bom, a gente, nos nossos fitocannabinoides, a gente tem, na planta cannabis, a gente sabe que a gente tem aí um número que você levaria muito em cada artigo, isso é uma coisa bem... A gente precisa um dia fazer uma apresentação formal de todos esses fitocannabinoides, mas ia desde 70, 80, foi aumentando, 100, 122 foi o número máximo que eu vi, e os terpenos ficam entre 200 e 400. É claro que isso também vai variar conforme a genética da planta, conforme o método de extração. Você fazendo extração alcoólica, você tira alguns terpenos, né? Então, o método considerado mais eficiente e que preserva toda essa gama de terpenos e fitocannabinoides é a extração pelo CO2 supercrítico. Bom, agora falando então dos fitocannabinoides e principalmente focando no canabidiol, que foi assim, eu chamo de o grande herói canábico, porque um era execrado e o outro promoveu a redenção da cannabis histórica, né? Bom, então ele tem uma extrema versatilidade farmacológica, efeito antioxidante, mais potente que a vitamina C, vitamina E. Ele antagoniza o efeito agonista inverso em níveis nanomoleculares, o receptor canabinoide tipo 1, equilibrando o uso do THC. Isso é muito importante também, saber que a gente pode usar o THC em doses mais generosas, eventualmente, com o uso combinado do CBD, diminuindo os efeitos adversos. No parte pré-clínica, é feito convulsivante em quase todos os modelos experimentais. O trabalho do Dr. Kripa e do Dr. Zuardi, mostrando que em adultos normais ele melhora a percepção de expressões emocionais, né? Então, você pega adultos, aqui é uma plateia, dá um óleo, um canabidiol, um óleo meio a meio, um óleo rico em THC, o óleo com canabidiol melhora a percepção, você identifica melhor se a pessoa está com raiva, se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste. E o THC, possivelmente a pessoa viaja um pouco naquilo, piora um pouco essa performance. E no óleo 1 para 1 é o mesmo que o placebo. Então, isso é só para ilustrar, assim, indivíduos normais, essa interação possível entre os fitocannabinoides. Então, aumenta o NGF, que é um fator neurotrófico, e aí estimulando a neurogênese e outras coisas. A gente já falou aqui, ele tem atuação em diversos modelos aí, protetores, também é uma coisa muito importante. Vou passar rápido aqui essa questão dos efeitos inflamatórios, que a gente já falou um pouco, mas só para dizer que então tem diversos modelos de doenças autoimunes, encefalite, hepatite, diabetes, artrite, em que se comprovou experimentalmente os benefícios, né? Tem um radical polifenólico, promove um efeito antioxidante. A questão que eu falei das células de memória, em que o canabidiol, então, ao reduzir a proliferação e funcionalidade dessas células autoimunes, além de diminuir a inflamação, proteger células, melhorar a função mitocondrial, regular genes anti-inflamatórios para cima e pró-inflamatórios para baixo, vai ter ação importantíssima em várias doenças autoimunes, diabetes, lúpus. Eu tenho um paciente que estava aposentada, era uma pesquisadora brilhante da Fiocruz, e estava com dor, crise convulsiva, depressão e disfunção cognitiva, né? Ela foi lá no consultório, prescrevi um extrato canabidiol com um pouquinho de THC. Ela voltou 3, 4 meses depois, falando assim: Eduardo, eu me sinto curada, nunca mais tive uma crise, acabou minha depressão, acabou minha dor, eu voltei a raciocinar normalmente e ela se tornou uma pesquisadora. Falou: eu quero ser farmacêutica da cannabis, assim, tão encantada que ela ficou com essa questão.
Então, são inúmeros casos realmente que se beneficiam nesse sentido. Vamos passar um pouquinho mais rápido. Esse aqui é o efeito protetor que vai estar importante em doença. Eu mencionei essa questão autoimune porque muitas doenças já chegaram paciente no meu consultório, uma epilepsia que você não conseguia descobrir, a epilepsia do lobo temporal numa criança, ressonância normal, líquor, limítrofe. Você fazia tudo que é exame, mas você não conseguia identificar a causa da doença. Aí a gente tinha uma doença uma história, que é uma coisa que eu também sugiro que as pessoas perguntem, história de autoimunidade na família, na doença. No caso, a mãe tinha tido uma tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune, e a menina tinha aberto um caso de hipotireoidismo. Aí fizemos um SPECT com leucócito marcado. E aí mostrou uma inflamaçãozinha bem na região onde ela tinha um foco no EEG, no lobo temporal. Aí fizemos uma imunoglobulina para a criança. E a criança respondeu, ficou livre das crises, não sei o que, depois voltou a ter. Aí ela entrou na cannabis, enfim, depois a coisa evoluiu. Mas mostrando que simplesmente hoje em dia cresce muito o número de epilepsias autoimunes, né? Questões autoimunes ligadas à psiquiatria. Então, é muito importante essa possibilidade de você atuar na área, né, modulando essa autoimunidade. Né? Bom, aqui é aquela coisa que eu falei do efeito yin-yang, né, que foi descrito já pelo primeiro imperador chinês, né, há 2.700 anos antes de Cristo. Né? Aqui também salientar um ponto importante. O canabidiol, os receptores CB1 a nível do hipotálamo estimulam o apetite, a famosa larica, né? Mas, além disso, né, aumenta a resistência à insulina, diminui o colesterol bom, gera o que se chama de uma síndrome metabólica, eventualmente, uma coisa que não é muito boa. E sobrepeso, né? Então, uma coisa que tem que se tomar muito cuidado também sempre nesse uso excessivo do THC. O canabidiol, ele tem um efeito contrário, ele modera o apetite, ele diminui a resistência periférica da insulina, então sendo de utilidade no tratamento da diabetes, tanto a tipo 2 quanto a tipo 1, pela questão autoimune, e melhora o perfil de gorduras. Aqui é só para a gente ter uma ideia dos outros fitocannabinoides, que não são nem canabidiol, nem THC, só para ilustrar como a coisa pode ser complexa, né? A tetroídocannabivarina, que é antagonista do CB1, mas é agonista do CB2 e pode ter importância bastante em doenças autoimunes, pode ter no Parkinson, também tem sido estudado, e na epilepsia também. Canabigerol, que tem um efeito ansiolítico muito importante. Canabidiol, que aqui só ressaltando, ó, ele inibe a enzima FAH, que vai degradar, então ele aumenta, por exemplo, a anandamida, né, o nosso endocannabinoide interno. Ok? E os outros aqui, só para mostrar como eles todos, de uma certa forma, também interagem. Não vamos entrar muito em detalhe. Então, agora as indicações clínicas. Aqui, eu sei que a aula é sobre a parte de neuro, mas só para mostrar, isso aqui, um levantamento de outubro de 2016, 30.100 artigos publicados, a maioria focada em THC e CBD, mostrando a quantidade de patologias que podem ser tratadas. Um cenário que eu vejo como muito importante nesse primeiro momento, mas ressaltando ali que eu acho que a gente está precisando, falando aqui com a Paula Estuda, a questão do... A gente está precisando, como eu vou mostrar para vocês depois, na epilepsia, já surgiram 3 estudos duplos cegos controlados só no ano passado. Então, não há dúvida, comprovando que atua. Então, não há dúvida que é eficaz na epilepsia. Como a gente já tem esses estudos agora, eu acho que a gente já vai poder partir em breve para estudos de monoterapia, né? Chegar um paciente que está usando pela primeira vez, um paciente para eliminar esse efeito de interação com outros medicamentos que ela estava mencionando, né? Que ela aumenta o clobazam, e aí a turma que acha que não funciona fala assim, não, só funcionou porque aumentou o clobazam, né?
Só não dá para entender porque que a gente já fez tanto clobazam naquele paciente e não respondeu. Até lá não respondeu, mas quando entrou o canabidiol, não, aumentou o clobazam, foi isso que fez o efeito. Então, um cenário que eu acho importante é esse das doenças crônicas, que corresponde, em geral, a 1/3 de todas as patologias. É um número meio mágico, assim, né? 1/3 das depressões, 1/3 das epilepsias, 1/3 das psicoses, 1/3 de dores vão ser resistentes aos tratamentos usuais que a gente tem disponível. E aí, aquela ideia de que a gente falou que os fitocannabinoides aí, eles não atuam não somente no sintoma-alvo, né? Não é apenas um anticonvulsivante, mas ele vai atuar nas comorbidades psiquiátricas, que são frequentes, vai atuar diminuindo a inflamação e atuando em outros processos que podem, eventualmente, gerar a cura. A gente não pode falar isso agora, mas, eventualmente, algumas epilepsias, alguns processos, mesmo autismo que a gente está vendo, algumas dessas pessoas você pode interferir na causa, no mecanismo mesmo, né? Tá. Eu me animei, vamos lá. Então, aqui, para mostrar eu queria mostrar só, então, alguns casos clínicos e alguma questão nesse sentido. Aqui mostrando o eletro dela, uma criança que tem uma malformação grave, desenvolvimento cortical, né, o córtex todo liso, PAC gírico. Ela chegava sempre no meu consultório e não olhava para nada, não interagia. Ops, o que aconteceu? Eu não sei se tem como clicar nesse vídeo da direita aqui. Ativar esse vídeo aqui da direita, por favor. Bom, a princípio dá para assim, perceber o vídeo, assim, esse vídeo mostra a mãe brincando com a criança com fantoche, a criança rindo, a criança sorrindo para ela. É um negócio assim impressionante. Ao longo de cerca de 2 anos do uso do CBD, os benefícios. A criança, literalmente, todas as vezes que ela ia no consultório, ela entrava e saía, não interagia, olhava para o nada. Ela tinha estados de mal epilético recorrentes e não interagia. Ela atingiu um controle, chegou a ter um controle total durante um tempo, aí recorreu, voltou a controlar e tal, e teve um benefício cognitivo muito impressionante. Então, a outra coisa que eu queria ressaltar, esse é um trabalho do Dr. João Leite, do Grupo de Ribeirão Preto, mostrando o efeito protetor do canabidiol em modelos de estado de mal epilético prolongado. Então, só para dizer que aqui vamos passar, são os vários mecanismos anticonvulsivantes dos diversos fitocannabinoides. Eu vou passar essa parte aqui porque já foi falado, né? Eu acho que são informações mais específicas da farmacologia. A gente pode depois esmiuçar aqui um pouquinho mais. As doses que vão de meio a 25, alguns estudos americanos chegaram a 50, 60. Dose em adulto costuma ficar 100 a 600, mas em casos psiquiátricos podem chegar a 1.500 miligramas. Tudo começou com o Dr. Carlini, nosso grande homenageado. A coisa foi evoluindo, primeiro com questionários, com as síndromes epiléticas mais graves. Eu vou passar assim, meio rápido isso tudo, gente. Esse aqui também são relatórios, a experiência israelense com extratos de cannabis, em geral 20:1 CBD-THC. 89% das crianças relataram redução das crises, quase 20% ficaram entre 75% e 100% de redução. 7%, esse aspecto importante, existe aí na literatura entre 3% e 11% no estudo que fez doses mais elevadas de aumento da frequência de crise. Então, assim, em torno de 46% a 85%, variando os artigos, vai ter um benefício significativo, mas tem aí em torno de 3% a 11% que podem ter um aumento da frequência de crises. E os efeitos adversos são sonolência, fadiga, diarreia e vômitos é 1%, irritabilidade não foi o caso, não. Esse foi um estudo que fez as doses mais altas, com 11 centros americanos.
E aqui, 2 daqueles 3 estudos que eu mencionei, randomizados, serão 2 na síndrome de Lennox-Gastaut e 1 na síndrome de Dravet. Estudos feitos já pela GW com aspecto de aprovação no FDA, estudos feitos pelos caras mais pós-graduados que vocês imaginarem em epilepsia no mundo. As pessoas são 24 centros, vários nos Estados Unidos, Holanda e Turquia. Então, assim, não resta mais dúvida, né? Aqui seria também tem como clicar aqui no vídeo? Espera aí. Tem como clicar no vídeo? Ops. Essa menina é uma menina que tem uma epilepsia chamada, um grupo de epilepsia chamada epilepsia mioclônica progressiva. Ela não conseguia sair muito de casa, qualquer excitação maior ela entrava. Ao adicionar o óleo artesanal, ela teve um benefício ainda maior. Então, isso é coisa que a gente também acha que a nossa experiência aqui no Brasil envolve isso, envolve óleos feitos pelo um grupo dos nossos pacientes que tem aprovação para cultivar, né? Que são da planta Harletsu, que é uma planta rica em canabidiol. Tem os óleos feitos lá pela Abraça Esperança, lá do grupo do Cassiano, que era o óleo aí em questão. É um caso espetacular, sabe? Daqueles que já tinham tentado tudo, uma doença progressiva, e está aí, desse jeito. Assim, Esse menino, ele tem uma encefalite autoimune, que chama-se encefalite Rasmussen, em que tem aqueles tais daqueles linfócitos T citotóxicos que ficam ali estimulando, ativando e levando a uma atrofia de metade do cérebro. Ele já não conseguia mais subir escada sozinho, muito sedado, volta e meia infecções. E outro filho do Cassiano aí que renasceu. Se tiver como clicar nos vídeos, pode até clicar todos ao mesmo, vai clicando um, depois o outro e o outro, só para... Tem como clicar? Tá. Foi bem? Então fala assim, bom dia. Bom dia. Tá animado? Isso aqui, 2 semanas depois ele está usando óleo. Antes ele estava assim, ó, grog, meio sedado. Ih, gostei de ver, fiquei feliz. Então faz um valeu aí, faz um valeu. Fala valeu. Valeu. Tá, beijo. Ali ele já andando, dançando. Isso, ó, muito pouco tempo depois. Ali ele jogando futebolzinho com a irmã, voltou. A mãe toda hora me mandando. A mãe, não precisa dizer que a mãe é uma ativista, né? Não sei se Marilene está aqui presente. Ele está rindo. E recentemente a gente ajudou ele a comprar, agora está andando com uma bicicletinha, um triciclo. E hoje em dia ele está um menino 30 centímetros mais alto que isso, tem 5 anos já, que ele está bem com o uso de um óleo que tem THC e THCA, THCA, em meio miligrama por ml em cada um deles, né? Isso, pelo menos nessa época. E o efeito glicinérgico ele foi alongando, melhorando a espasticidade. Hoje você olha para ele, você não diz que ele tem uma emparesia. Você olha com um menino alto, simétrico. É claro que ele tem a fraqueza ainda, mas outro caso que eu queria relatar aqui, com baixas doses de THC, voltando à escola, sem nenhum efeito cognitivo, muito pelo contrário. Não sei por que não está passando mais o slide. Acho que é porque está o vídeo. Tá. Então, para encerrar,
tem estudos na área da psiquiatria mostrando que o canabidiol é tão eficaz quanto antipsicóticos de última geração, só que com menos efeitos colaterais. Né? Não tem discinesia tardia, não tem aumento de prolactina, né, que pode levar e não tem ganho de peso, muito pelo contrário, ajuda a moderar o peso e melhora essa questão de síndrome metabólica. Fora isso, então ele tem ação antipsicótica, tem ação ansiolítica muito boa, ajuda a dormir, que pode ser um problema em algumas vezes. E, então, assim, já tem algumas publicações nessa área, inclusive de um grupo aqui que muito nos orgulha de São Paulo, né, o grupo do Dr. Zuardo e Dr. Kripa. E aqui, para a gente encerrar nessa questão, essa menina ela tinha crises epiléticas em sequência, tipo 50 crises breves num dia, que não respondia a nenhum remédio, não era um caso cirúrgico, a ressonância dela era normal, o PET scan dela era normal, era um risco operar ela, apesar da gente saber que o foco dela estava por aqui, a gente não sabia nem se era da direita ou se era da esquerda, estava bem assim, próximo da linha média. Aí a gente implantou um estimulador do nervo vago. Melhorou um pouquinho. Ela, além da epilepsia, ela tinha um quadro psiquiátrico muito sério, que a gente ficava muito preocupado em perder ela. Ela ficava agressiva, hipersexual, se expunha e, às vezes, ficava com muito problema com a madrasta e com a coisa. Bom, esse era o eletro dela antes. Ela chegou a implantar um estimulador cerebral profundo no núcleo anterior talâmico. Implantamos lá, melhorou bastante, mas depois de um ano, o quadro psiquiátrico, ela ainda tinha 5 crises por dia, mas nunca tinha feito mais episódio de estado de mal. O canabidiol veio barateando, e a gente, finalmente, eu falei para a mãe, não, vamos dar um jeito, a gente consegue, de alguma forma, a gente consegue uma doação, a gente faz, né, faz um artesanal, cultiva, ela tem que começar. Ela começou, isso aqui era antes, não dá para ver muito bem, teve momentos dela, ela chegou a estar, assim, talvez com quase o dobro do peso que está naquela foto ali, com 2 neurolépticos, 2 antipsicóticos, risperidona e aripiprazol, engordando, não estava feliz, né? Estava fora da escola e ainda tendo crises convulsivas. Ela começou a usar o canabidiol, ela ficou livre de crises. Eu fui tirando os 2 neurolépticos dela, ela ficou totalmente sem neuroléptico. Ela foi emagrecendo, e isso aqui ela é hoje, voltou para a escola, ela hoje tem um relacionamento maravilhoso com a madrasta dela, puro amor, e sentou para falar com toda a equipe, o que era totalmente impensável, né? A Gilca que está aqui, eu lhe falei, não, vocês têm que sentar aqui com a equipe dos médicos aqui do Instituto do Cérebro e contar essa história, porque é uma das muitas histórias de felicidade que a gente teve. Gente, eu acho que, pelo adiantado da hora, na verdade, eu posso passar rapidamente, só dizer, isso aqui já foi passado pela Paula ontem, né, o uso dele no câncer, no caso, câncer do sistema nervoso. Ele ajuda não só na questão da quimioterapia, como por vários mecanismos, ele ajuda a induzir a apoptose, a morte das células. Isso já foi falado ontem pela Paula, mas só frisando que por vários mecanismos, mexendo na angiogênese do tumor, na proliferação das células-tronco, ele tem efeito anticancerígeno. Ele atua sinergicamente com o T-modal, que é a quimioterapia padrão, no caso do glioblastoma multiforme, e atua sinergicamente com a radioterapia, protegendo as células sãs da radioterapia. Então, melhor que isso, eu não sei o que existe, gente. A questão da dor é indiscutível. Eu tenho paciente que meu entrou assim, com metástase de câncer no meu consultório, com dor, não conseguia nem respirar. Aí por sorte, eu tinha uma caneta lá com THC, com um pouquinho de CBD, ele deu umas vaporizadas e daqui a pouco já estava respirando bem. O pessoal quer que eu acabe, eu vou acabar. Nunca me deem só 15, 20 minutos para falar, gente. Isso é uma coisa que não é compatível. Mas eu só queria dizer o seguinte, a gente está terminando.
No caso das doenças distorções do movimento, o que ficou demonstrado até o momento é que tem muitos benefícios na área cognitiva, na área de muita promessa na área de neuroproteção em diversos modelos experimentais, na doença de Huntington, na doença de Parkinson, na doença de Alzheimer. Tem vários. Ele tem bem demonstrado que ele interfere na formação, inibe a formação da placa amiloide e por aí vai. Nos sintomas motores, você tem estudos não controlados mostrando, a gente tem experiência de vários pacientes, todo mundo já viu um vídeo na internet, o cara vaporizando um THC e parando imediatamente o tremor do Parkinson, né? Mas, nesse momento, ainda tem poucos estudos nessa área e os estudos controlados não demonstraram uma clara superioridade pelo placebo. Aqui, do grupo do CRIPA e do Zuardi, eles fizeram um estudo com 116 pacientes, né, exploratório, double blind, que eles não demonstraram uma melhora dos sintomas motores, mas em 6 pacientes demonstraram a melhora na psicose relacionada ao Parkinson e mostraram também melhora na qualidade de vida e nos distúrbios do sono do Parkinson. Então, assim, ajuda em vários aspectos, melhora a qualidade de vida e pode prevenir o avanço da doença. Isso é o nosso status atual da questão. Aqui, vou passar isso aí. Então, eu queria encerrar aqui com um agradecimento a essa parceria que foi feita, a Abra Cannabis, a PEP, Fiocruz e o FRJ. Dessa parceria saiu o Pharma Cannabis e o Fio Cannabis. A Pharma Cannabis, a professora Virgínia passou a poder oferecer, através de um financiamento coletivo, capitaneado pela Margarete, passou a poder fornecer a dosagem dos óleos, né, em parceria com o INCQS da Fiocruz. Então, atualmente, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem a possibilidade dos nossos pacientes que produzem o próprio óleo, plantam o seu próprio remédio, tem a possibilidade de pegar aquele óleo, dar para a Fiocruz e ao FRJ, e eles vão saber quanto tem de CBD, THC, se tem agrotóxico, é claro que não tem, porque são eles mesmos cultivando, se tem metais pesados, não tem, e contaminantes microbiológicos. Então, e também queria fechar dizendo que então, a nossa experiência com óleo artesanal cultivado aí pelas associações, eu posso dizer que a gente teve casos que responderam eventualmente melhor ao canabidiol puro. Nesse caso, eu ressalto talvez os casos em que existe uma comorbidade psiquiátrica, então que há uma sensibilidade maior ao THC, e eu acho que esse pode ser uma boa indicação, talvez, para o canabidiol puro. E tivemos casos ao contrário, né, que ao passar ou acrescentar ou passar do óleo puro para o óleo com todos os outros fitocannabinoides, tiveram melhores resultados. E aí eu incluo os óleos que eu mencionei das nossas associações. Então, obrigado, desculpa ter passado do tempo.